Estamos iniciando o quadro Reflexões Espíritas e hoje um assunto muito interessante. Para isso, primeiramente, eu vou mandar um vídeo para vocês. A pergunta é: este ato é considerado suicídio ou não? Na época da morte do Ayrton Senna, muitas pessoas achavam que foi suicídio segundo os espíritos. Para isso, vamos entender então qual é esse conceito pela doutrina espírita. Primeiramente, suicídio é um ato consciente e voluntário de alguém tirar a própria vida. Ora, o que causa o suicídio? O desgosto pela vida. Uns 3 motivos principais levam a esse desgosto pela vida. Primeiro, a ociosidade no sentido mais amplo, a falta de fé e a saciedade. Então, neste caso, observando tanto o primeiro vídeo como o acidente da Ayrton Senna, segundo o Espiritismo, não é considerado suicídio. Por quê? Suicídio precisa ter um ato voluntário e consciente de tirar a vida. E algumas pessoas me perguntaram, mas não existe o suicídio inconsciente? Não existe suicídio inconsciente. Por quê? Porque para ser suicídio inconsciente, vai ter uma contradição entre a definição da filosofia espírita e a ideia, a opinião de alguns espíritos. Se o suicídio necessariamente tem que ser um ato consciente, não pode existir um suicídio inconsciente. Mas é aquelas pessoas que, por falta de um pouco de zelo pela própria vida, por busca pelo prazer sem medidas, essas pessoas acabam degradando o próprio organismo e vindo a morrer. Os espíritos falam que, neste caso, é um suicídio moral, que é muito mais grave, muitas vezes, do que o próprio ato de alguém tirar a sua vida num desespero, porque essa pessoa teve tempo de refletir sobre a sua vida e mesmo assim, a cada ato, a cada transgressão do seu próprio corpo, ela decide por si continuar naquele caminho. Então, o suicídio moral, ele é mais grave porque tem esse agravante. A doutrina, a justiça divina, segundo o Espiritismo, ela está muito mais pautada na consciência do que simplesmente no desejo de punição. De modo geral, quando os espíritas trabalham com a questão doutrinária, eles ainda vêm com os seus atavismos e estão mais preocupados em colocar medo naqueles que poderiam ter o ato suicida e exaltar a questão da punição, do sofrimento, do que trazer a reflexão sobre o assunto verdadeiramente para esclarecer. Então, as pessoas estão mais preocupadas em trazer o medo, em trazer a culpa, do que em esclarecer. Então, o que acontece com o suicida? Existem infinitas possibilidades, porque o suicídio em si, o que pune, e a punição ela é sempre um ato da própria consciência, a punição ela vem de acordo com a intenção, de acordo com as circunstâncias. Então, se alguém, um exemplo, morre para salvar
um cidadão de bem, ou mesmo para salvar a vida de um transgressor, de um bandido, essa pessoa não é considerada suicida, porque na verdade ela está tentando salvar a vida. E a lei de justiça e de amor e de caridade é a lei principal que rege as questões morais no universo. Se o objetivo dela é o bem, então essa pessoa não é considerada suicida, porque o suicídio vem pelo desgosto pela vida, por esses motivos que eu já listei antes. Então, o sacrifício da própria vida em prol de algo melhor não é considerada suicídio. Assim como nós vemos pessoas que morreram, até que suicidaram, em condições no mundo espiritual de forma diversa. Por quê? Porque vai tudo, é pesado, a intenção, a circunstância, quem foi que promoveu tudo isso para que aquela pessoa chegasse nesse ponto culminante, como um caso na Revista Espírita de uma mãe que estava numa situação difícil, sem condições de sustentar sua vida, e as pessoas, os comerciantes, não davam nem meio pão para ela alimentar os próprios filhos, e ela tira a vida para poder que aquelas crianças pudessem ser ajudadas. Nesse caso, a intenção dela não visava o seu orgulho, o seu egoísmo, o desgosto pela vida, e sim o objetivo era ajudar os seus filhos. Então tem esse atenuante, isto é, a pessoa não tirou a vida pelo puro fato egoísta, e sim tinha também por móvel a caridade. É lógico que por ela também tem a sua falta, pela falta de fé em Deus, em saber que a cada uma daquelas criaturas Deus vai dar, não vai passar além do que ela necessita passar. Então, eu convido todos a estudar o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita, para que a gente possa mais tarde voltar até trabalhar esse assunto. Muito obrigado.